que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sempre na visão. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores me deixarão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar que em todo tempo o Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Boa noite! Coisa mais boa estarmos aqui mais uma vez juntos, mesmo que distantes, mas juntos diante de um só Senhor, do Senhor das nossas vidas, enquanto pessoas e enquanto comunidade. E é muito bom estarmos aqui. Eu gostaria que a gente lesse um texto que está em Salmos, capítulo 98, do versículo 1 a 6. Se você quiser ler junto comigo, Salmos 98, de 1 a 6. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, e com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Amém. Essa semana eu vi um vídeo que o John Piper gravou para falar de um livro que ele estava lançando. Eu e o Júlio, a gente estava lá em casa, e aí ele falou uma coisa que eu achei muito, muito legal de ouvir. Eu até falei para o Júlio, ai meu Deus, me arrepiei ouvindo. E eu queria muito compartilhar com vocês, é só um pedacinho aqui. É algo doce experimentar a soberania, a retidão, a santidade, a bondade e a sabedoria de Deus, mesmo em meio a uma pandemia. Não precisamos de imaginação, nós precisamos de realidade. Deus é real, a morte é real, a vida é real. Jesus Cristo crucificado e ressuscitado e reinando é real. A salvação é real, a alegria eterna é real. Nós temos uma rocha. Há uma rocha para se sustentar nestes dias. Jesus Cristo, o Salvador soberano do universo. Amém?
Essa é uma verdade que a gente carrega no nosso coração. É uma verdade que a gente lembra assim, nossa, eu tenho uma rocha em quem eu posso me sustentar nesses dias de luta, nesses dias de dificuldade. Às vezes a gente fica meio perdido, é tanta coisa, tanta informação, é tanta relatividade que a gente se depara, é tanta ocupação, e a gente vai atropelando, às vezes, até aquilo que a gente crê, até aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E aí, nesse texto, eu só coloquei 3 pontinhos que eu só vou citar, bem presbiteriana, 3 pontos. O Senhor é real e eu preciso acreditar nisso. O Senhor tem feito maravilhas. Ele não fez há um tempo atrás e me abandonou agora e eu estou vivendo à mercê. Ele continua fazendo e Ele prometeu que Ele vai fazer coisas, porque Ele tem feito algo eterno. E a gente precisa reconhecer, engrandecer, louvar e adorar a esse Senhor. A gente precisa exultar por aí, a gente precisa cantar, a gente precisa bendizer o nome do Senhor para que todos possam ouvir e reconhecer quem Ele é. Ele é real e a gente precisa dizer isso. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor se mostra todos os dias. O Senhor se mostrou ao povo de Israel com suas maravilhas, os seus milagres. O povo judeu, através de Jesus Cristo, percebeu diariamente ali a sua ação. E eu aqui, nesse tempo, posso ter o privilégio de perceber o Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor se mostra para a gente. Muito obrigada porque o Senhor continua sendo, através do sacrifício de Jesus, acessível a gente. E continua, mais do que nunca, sendo real. E real em nossos corações, Deus. Muito obrigada. Que o Senhor continue firme nas nossas mentes, no nosso dia a dia, no nosso coração, assim como uma rocha. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar?
Que coisa gostosa a gente saber que a gente luta num exército onde o Senhor já tem a vitória. Olha que maravilha! A gente não vai ter guerra perdida. A gente não vai ter batalha em que a gente não vai vencer. Nós vamos vencer por causa do Senhor Jesus. E essa é uma certeza que a gente pode ter. É uma alegria que a gente pode ter. E aí, eu quis trazer uma musiquinha aqui, que ela é muito antiga, muito antiga. É porque a gente já cantou essa música nova até agora, e eu peguei uma antiga, que eu lembro de quando eu era criança, meu pai cantava essa música pra gente, e eu tinha me esquecido dela, e ela reapareceu. Quem tem filho pequeno em casa vai conhecer. Ela reapareceu naquele grupo 3 Palavrinhas. E ela tá bem infantil lá no DVD, mas ela traz uma verdade tão maravilhosa que é muito legal a gente poder cantar. Que não há nada melhor do que ter o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e ter Ele em nosso coração. Nada. A gente vai viver nessa terra, vai passar pelas batalhas, tendo essa alegria e podendo contemplar o que ainda virá. Amém? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia. Aleluia. Ele voltará. Ele voltará. Oh, aleluia. Aleluia. Para me levar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Voltará. Ele voltará. Aleluia. Aleluia. Para me levar. Uma nova terra sincera e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
ao Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça conosco. Tem sido maravilhoso nesse tempo, né? A gente poder experimentar essa certeza, a certeza de que o Senhor permanece conosco. É difícil, mas é possível a gente ser cristão sem precisar necessariamente do templo, que a nossa fé está firmada no Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor continua falando e agindo mesmo fora daqui. Isso tem sido fantástico. Eu estava conversando essa semana com uma irmã e ela estava me falando que algumas igrejas lá em São Paulo têm tido problema porque eles estão voltando e alguns irmãos meio com uma certa preguiça de voltar. Eu estou imaginando que não é bem isso, eu estou imaginando que alguns irmãos estão com medo de voltar. Nós precisamos, uma hora dessa, vamos voltar. As coisas começam a se ajeitar aqui em Porto Velho e possivelmente a gente deve voltar num instante desse, né? O conselho vai se reunir, vai tratar disso com carinho. Nós temos sido muito cuidadosos, de acordo com as orientações médicas, temos dado testemunho disso na cidade quando tantas pessoas questionam alguma pressa de algumas igrejas, nós temos conseguido dar testemunho. Então eu tenho pedido aos irmãos e irmãs que continuem tendo um pouquinho mais de paciência. As coisas estão se ajeitando e Deus há de nos dar a alegria de voltar logo, sem grandes pressas, sem precipitações. Algumas pessoas, a gente fala, vamos voltar, aí os idosos acima de 60 anos não podem participar, as crianças não podem participar. Agora as coisas começam a se ajeitar, já temos decretos novos, então o Conselho deve tratar disso essa semana. Então eu quero agradecer muito a paciência de vocês, agradecer as pessoas que têm sido fiéis na entrega dos seus dízimos e ofertas. Nós fizemos a campanha final de semana passado daqueles irmãos e irmãs que fizeram um compromisso de quanto que darão de oferta para missões durante o ano todo, né? E algumas pessoas responderam e a gente agradece o carinho e o cuidado dos irmãos e irmãs, ok? Nós vamos continuar orando, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento e aí a gente pede para vocês orarem por isso, ok? Vamos colocar diante de Deus nossa vida nesse instante para a palavra? Ô Pai, glorificado seja o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor, com a sua bondade, só com a Tua bondade, tem nos mantido. Alguns nossos que ficaram doentes se recuperaram, outros que estão enfermos agora, nós continuamos colocando a vida de cada um e cada uma diante do Teu altar. Nós continuamos orando pela vida do reverendo Young lá em São Paulo, pedindo graça e misericórdia do Senhor sobre ele, a vida das pessoas que estão infectadas aqui agora, cada aspecto do coração de cada família, os problemas que tem tido, os problemas de saúde. Deus, nós rogamos a Tua bênção sobre quem está enfermo, quem está passando por um problema tão difícil agora, familiar, casamento, relacionamento em casa, relacionamento com filhos, com pais, pessoas que estão passando problemas nas suas empresas, pessoas que estão desempregadas. Deus, nós pedimos misericórdia do Senhor sobre cada um de nós. E agora que a gente começa essa nova série, chamada de Recomeçar, nós estamos pedindo a direção do Teu Espírito, Pai, para que o Senhor esteja nos alimentando com as histórias da Tua Palavra e que as histórias da Tua Palavra possam produzir em nós frutos dignos da presença do Espírito. Clamamos Tua graça, Pai, clamamos Tua bondade, clamamos Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Hoje eu fiquei feliz com o louvor aqui, né? A gente fala que, eu sempre falo duas coisas aqui. Primeiro que a nossa igreja era mais agitadinha, eu tenho achado a gente meio parado, meio assim. Mas eu fiquei feliz hoje com o louvor mais animado também. E outra coisa assim, quando a gente começa a ouvir uma música de mais de 20 anos e fala, nossa, que legal, é porque a corda está encurtando mesmo, né? Então, eu já estou na turma dos velhos aí. Mas a alegria de ver o esforço dos meninos do louvor, hoje foi um arranjo todo especial, irmãos que se esforçaram para poder estar aqui, para poder
dirigir o louvor com a gente. Deus abençoe os irmãos que vieram ajudar de outras formas aqui. Muito obrigado à vida de cada um. Ok, 2 Samuel capítulo 9, diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, e inclinou-se, prostrando o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu servo tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 anos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Senhor, tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Irmãos, eu quero conversar com vocês nesse mês sobre um tema que eu estou chamando de recomeçar. Nós estamos precisando recomeçar muita coisa. Muita coisa parou nesse tempo. Nosso projeto de semeadura parou. Nós fizemos as estações, os ministérios, algumas coisas das nossas vidas. Muita coisa parou nesse tempo, né? E eu quero conversar com você sobre esse tema, recomeçar. Hoje, o nosso tema é recomeçar após uma decepção. Recomeçar após uma decepção. E aí eu quero me lembrar de uma história que eu conheço, mas não quero citar aqui as tribos, porque não quero reacender histórias ruins. Mas 2 tribos de pessoas conhecidas, indígenas, que em um tempo do passado, por um motivo específico, um índio matou familiares de outra tribo. E se estabeleceu ali um conflito, se estabeleceu ali um confronto, se estabeleceu ali um clima de beligerância, um ambiente difícil nessas 2 tribos durante muitos anos. E aí eu vi uma questão, algumas pessoas dessa família que perdeu pessoas, se converteu. Essas pessoas agora eram crentes. Eles viviam lá nas tribos deles, nas aldeias deles, e não tinham contato com a aldeia de cá. Eram crentes e tinham sua vida lá, e não queriam mais vingança, mas estavam para lá. As décadas foram passando, e aí aquele homem também se converteu. Aquele que matou. E aí chegou um dia que, por motivos diversos, foi ser feita uma grande festa, e essas tribos tinham que se juntar, e se estabeleceu uma tensão, porque agora era todo mundo crente, e havia uma dor, havia uma mágoa,
E em todo lugar onde existe mágoa, onde existe dor, onde existe desejo de vingança, onde existe decepção, há uma doença estabelecida. Aquela família ia encontrar de novo com aqueles que mataram seus familiares. Eu vou gastar um tempo grande hoje contando uma história bíblica para vocês. Eu praticamente escrevi todos os textos que eu queria escrever e usei a Bíblia na linguagem de hoje. Nós estamos vendo o recomeçar na vida de Davi. E quero contar para vocês uma história. O Davi foi escolhido para ser rei de Israel. Israel tinha um rei, que era Saul. E Deus escolheu o sucessor de Saul. Deus se entristeceu com Saul e resolveu que a dinastia não seria da família de Saul. E resolveu escolher alguém para ter uma dinastia eterna que vai se cumprir depois em Jesus Cristo, Davi. Depois Davi foi lá e matou Golias naquela história impressionante que não era apenas o Golias, era o povo filisteu representado no Golias que oprimia Israel. E Davi então depois foi cantado por canções, as mulheres... A Bíblia fala que as mulheres, uma certa vez Davi ia passando e as mulheres cantaram canções e nessa canção eles exaltavam a Davi em detrimento de Saul. Saul era o rei e lá no capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 7, a Bíblia diz que Saul não gostou dessa situação e o texto na linguagem de hoje, é todo que eu vou usar aqui na linguagem de hoje, ele diz assim: e desse dia em diante começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. Saul queria que os seus filhos e as suas filhas tivessem continuidade, então ele fez uma proposta para Davi. Ele fez a proposta de que Davi se casasse com uma de suas filhas. Meio desconfiado do Davi, mas quis que ele se casasse com uma das suas filhas. E aí o Davi respondeu: ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Capítulo 18, versículo 23. Saul fez uma série de exigências, algumas exigências absurdas. O Davi foi lá, cumpriu com essas exigências, mas mesmo assim, já casado com a filha, a Bíblia diz que Saul chamou seu filho Jonatas, chamou algum dos seus oficiais e disse: eu quero matar Davi. Eu não quero ter essa sombra sobre mim. Eu não quero ter essa figura desse rapaz aqui em volta de mim. Ele casou com a minha filha, ele foi escolhido por Deus, mas eu não quero essa eminência parda em torno do meu reinado. E a Bíblia diz que Jonatas, por ser muito amigo de Davi, percebendo o absurdo que foi aquilo, lá no capítulo 19, diz que ele resolveu avisar Davi. E aí bate essa primeira decepção de Davi. Não fiz nada para o rei. Eu não escolhi ser rei. Foi o Senhor quem escolheu. Eu não estou querendo tomar o trono dele, é só depois que ele morrer. Eu lutei por Israel, lutei pelo trono dele, não tem porquê ele querer me matar. E aí a Bíblia diz que Jonatas chamou o pai dele e disse para ele assim: meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi, pois ele nunca lhe fez nenhum mal, pelo contrário, tudo que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente matando a Davi sem nenhuma razão? Está no capítulo 19, versículo 5, se você quiser, fica com a tua Bíblia acompanhando, porque é uma história muito bonita. Saul então atendeu o pedido de Jonatas, seu filho, e disse assim, e a Bíblia diz que ele jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Olha, primeiro que o Saul resolveu matar o Davi sem ele merecer. Jonatas vai lá, conversa com Saul jura diante do Senhor que não mataria. Então, a Bíblia diz no capítulo 19, versículo 6, que Davi continuou servir o rei como antes. Davi lutou em guerras, batalhou por Saul, maior respeito por Saul. Um dia Saul tentou com uma lança
matar o Davi, e ele se virou do lado, a lança passou, o Davi teve que correr, e aí foi para a casa dele, e a sua esposa, e aí o Saul mandou que homens fossem lá de manhã, quando o Davi se levantasse, era para matá-lo. Mical, esposa de Davi, filha do Saul, disse para eles: Davi, os homens estão lá fora querendo te matar, se você não fugir, eles vão te matar. E a Bíblia diz que ele então fugiu por uma janela e foi procurar a ajuda de Samuel, o grande sumo sacerdote de Israel, e que tinha ungido Saul, que tinha escolhido Davi. E isso é muito significativo, porque ele vai buscar ajuda na presença do Senhor. Saul estava errando com ele, e ele vai buscar ajuda na presença do Senhor. Saul então mandou que homens fossem matar Davi lá na casa do sacerdote. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus dominou os homens de Saul, capítulo 19, versículo 20. Os homens foram uma vez, não quiseram matá-lo. Foram a segunda vez, não quiseram matá-lo. Foram a terceira vez, não quiseram matá-lo. Porque o Espírito os impedia. E aí o Saul falou: que é isso? Não existe isso. Eu vou matá-lo. E a Bíblia diz no capítulo 19, versículo 24, que o Espírito do Senhor tomou Saul como posse. E naquele dia Saul ficou cheio do Espírito e profetizava. Ele profetizava em nome do Senhor, inclusive pelado, o dia inteiro falando em nome do Senhor. Davi, então, fugiu de lá de novo. E aí ele faz uma pergunta, quando ele se encontra com Jonatas, o filho de Saul, seu amigo. Ele diz: qual foi o meu crime? O que mal eu fiz ao teu pai para ele querer me matar? Davi estava decepcionado. Ele só estava servindo Saul. Ele só estava honrando Saul. Ele só estava querendo o bem de Saul. E aí, a partir daí, Jonatas passa a ajudar cada vez mais a Davi. Davi teve que passar por situações horríveis. Uma vez ele teve que se fazer de louco e ficou babando um dia inteiro lá para poder se livrar de uma situação. Ficou escondido numa caverna. Juntou um grupo de gente com a vida mal resolvida, homens com a vida torta, se juntou no entorno de Davi, e Davi passou a ser o chefe deles. Era cerca de 400 homens que viveram como os cangaceiros do Nordeste, assim, fugindo com Davi, lutando por Davi, trabalhando como mercenário em situações de guerra. E aí o Saul, uma vez, ele começou a fazer um trabalho de juntar pessoas, de falar mal do Davi, de jogar Davi contra aquelas pessoas. Você já viu isso? Já viu isso? As pessoas saírem conversando, falando: cara, por que você fica junto do Davi? Por que você fica tentando ajudar o Davi? E aí ele chega na casa de um sacerdote, de uma família sacerdotal, numa espécie de uma cidade pequena. Eu imagino que um vilarejo, onde eram só de família sacerdotal, e ele chega num homem chamado Aimeleque, e ele tenta persuadir Aimeleque de não ajudar Davi, porque o Davi não podia ser ajudado. E o Aimeleque diz assim: Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Capítulo 22, versículo 15. Saul fica então revoltado e manda matar Aimeleque, e manda matar a família de Aimeleque, e manda matar todas as pessoas daquele lugarejo de sacerdotes, e diz assim: homens e mulheres, meninos e criancinhas, o gado, jumentos e ovelhas, todos foram mortos. Capítulo 22, versículo 19. A Bíblia diz que quando Davi soube disso, ele se sentiu culpado e percebeu que qualquer pessoa que estivesse com ele corria risco. Era o coração do Davi profundamente decepcionado com o rei. Ele não fez nenhum mal para o rei. Ele só queria o bem do rei. Davi vai lá, os filisteus entram numa região lá e Davi consulta o Senhor, e o Senhor fala para ele: vai lá. E o Davi diz: Senhor, eu não sou o rei. Era como se ele estivesse dizendo, ele não disse essa palavra, mas não é minha, mas vai lá que eu vou te dar os filisteus nas tuas mãos. O Davi vai lá, livra Israel de novo das mãos dos filisteus, e aí o Saul resolve matá-lo.
Davi está ajudando Saul, e o Saul continua querendo matá-lo. O capítulo 23, versículo 13, diz que Davi fugiu de novo, e Saul continuava procurando Davi. Ele queria matá-lo. O Davi tem que continuar naquela situação de fuga o tempo todo. Agora ele está com cerca de 600 homens. Saul tem que fazer uma batalha lá contra um grupo de filisteus que entrou em outra área. Os anos foram se passando e o Davi teve que ficar escondido. Um dia Saul está numa gruta, o Davi está escondido lá. E o Davi tem oportunidade de matar o Saul está descansando, o Davi vai lá e corta uma parte da túnica do Saul, sai escondido lá de fora, ele chama o Saul e diz assim: ó meu rei. E o texto é tremendo, no capítulo 24, versículo 1, porque o texto diz que ele chama-o de pai, versículo 11, o texto diz que ele o chama de pai, e diz para ele assim: Saul, eu não te matei, porque você é ungido de Deus, eu honro você, eu reconheço você, eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar essa situação diante de Deus e Deus vai resolver na sua situação, porque o versículo 12, ele diz que ele não mataria o ungido do Senhor de jeito nenhum. E o texto diz no versículo 16, que Saul o chamou de filho. E no versículo 17 diz que ele diz assim: você está certo e eu estou errado. Você tem sido bom para mim, enquanto eu lhe tenho feito muito mal. O versículo 20 diz que o Senhor o abençoe pelo que fez por mim hoje. Agora, olha que lindo isso, irmãos, no versículo 20 e 21. Agora estou certo de que você será o rei de Israel e de que durante o seu governo o seu reino continuará firme. Mas jure, em nome do Senhor, que você não acabará com meus descendentes, e assim o meu nome e o nome da minha família não serão esquecidos. Sabe por quê? Porque o costume natural era que um rei que assumisse no lugar do outro mandava matar todos os familiares. Quando você pega a história de Roma, isso é muito normal, inclusive já agora na época de Jesus, 1000 anos antes Davi estar. O natural era que ele mandasse matar toda a família de Saul. Saul reconhece que está errado, reconhece que Davi é um grande líder, reconhece que Davi será um grande rei, e ele fala: só quero te pedir uma coisa, não mate os meus descendentes. Você me jura isso? E a Bíblia diz que Davi jurou: não vou matar. Passou mais um tempo, Davi tinha fugido lá, deixado a sua esposa Mical, filha de Saul. O Saul resolveu dar Mical para casamento por outro homem, e resolveu de novo matar Davi. E Davi de novo está lá no acampamento, e ele sabe que Saul está querendo matá-lo, ele escolhe uma hora certa lá, chama um companheiro, entra escondido no acampamento de Saul. Saul está dormindo, com a lança do seu lado, ele pega a lança do Saul, pega uma botija, alguma coisa do Saul a mais, e sai de lá, vai lá fora, e ele novamente grita, falando com as pessoas que estão lá, falando com o general de Saul, e diz: você será morto porque você não guardou o rei, você precisa guardar o rei. Eu estive do lado dele de novo, hoje eu sou adversário, eu estive do lado dele. O Saul escuta aquela conversa e pergunta: quem está falando? E diz assim: é você, meu filho, é você, meu filho. Ele reconhece que é Davi, no capítulo 26, versículo 17, no capítulo 26, versículo 18, ele diz assim: por que é que o Senhor, o Davi fala para ele, por que é que o Senhor continua a perseguir esse criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que eu cometi? Saul respondeu: eu errei. Volte, meu filho Davi, nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois essa noite você respeitou minha vida. Tenho sido um louco e cometi grande erro. Capítulo 26, versículo 21. Mas conhecendo Saul e não confiando nele, Davi fugiu. No capítulo 27, lá para a terra dos filisteus, ficou lá 1 ano e 4 meses. Por uma situação X lá, ele não foi lá para uma guerra contra os judeus depois. E o Davi resolveu, o Saul morreram os filhos de Saul na batalha. E o Davi agora vai assumir o trono, e ele tem direito de
ele tem direito de vingar, ele tem direito de cobrar justiça, ele tem direito de punir, ele tem direito de machucar, porque o seu coração está ferido. Sabe, amado, eu sabia que eu ia contar essa história para você e o nosso tempo já se foi, mas eu quero aplicar isso com 3 atitudes do Davi nesse texto que nós lemos de 2 Samuel capítulo 9. No versículos 1 e 3, o Davi diz assim: eu quero saber, sobrou alguém da família do Saul? Sobrou alguém da família do Saul? O natural seria que, se tivesse sobrado alguém da família do Saul, que ele mandasse matar. Esse era o natural, sempre foi assim. E o Davi tinha motivos para isso, porque ele tinha muitas mágoas. Obrigado, querida. Ele tinha muitas mágoas no coração. Mas, amado, Davi resolveu recomeçar. Eu estou convidando você hoje para olhar para o teu coração, para perceber assim, existe alguém que te machucou muito? Existe alguém que te feriu muito? Existe alguém que te decepcionou muito? Especialmente aquelas histórias de família, de pai, de mãe, de irmãos queridos de igreja, que você já carregou carga com ele, com ela, de gente que você já esteve muito próximo, mas que o seu coração é decepcionado com ele. Eu queria convidar você a fazer isso que o Davi faz aqui para poder recomeçar, porque o Davi não quer carregar essa carga. Porque o Davi não quer ficar doente. Tem muito crente doente, irmãos, sabia? Com mágoa, com sentimento ruim, com justiça própria. É preciso que a gente entenda que a obra que Jesus fez na cruz foi para começar uma nova criação, foi para começar um novo povo, e essa nova criação precisa ter algumas atitudes que a gente aprende aqui com Davi. A primeira atitude é: eu quero, eu desejo, eu olho para dentro de mim e eu quero o bem dessa pessoa. Se eu quiser recomeçar depois de uma decepção, eu tenho que tratar o meu coração. E eu não vou tratar o meu coração enquanto eu quiser, de alguma maneira, aquela pessoa se dê mal. Eu não quero que ela se dê mal, pelo contrário, eu quero que ela se dê bem. Mas não é só isso, eu não quero ficar daqui torcendo para que ela se dê bem. Eu quero fazer alguma coisa que demonstre bondade com ela. O Davi chama um dos seus empregados lá e pergunta: tem mais alguém para que eu use de bondade com ele? Tem mais alguém? E o rapaz lá diz: olha, tem alguém que conhece parentes dele, chama lá, chama o Ziba vai lá e ele pergunta: existe mais alguém? E o Ziba diz: um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E o Davi diz: eu quero usar de bondade para com essa pessoa. Pesquisa o teu coração. Olha para dentro da sua alma. Você é capaz de desejar no seu coração fazer bondade para com quem você se decepcionou? O teu coração é marcado por essa intenção de fazer o bem. O Jonatas desejou. Isso me lembra 2 figuras muito legais. A primeira é Jesus lá na cruz, orando pelas pessoas que lhe fizeram mal, dizendo assim: Pai, não lhes imputes esse pecado. A outra me lembra Paulo dizendo assim: não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Porque quando você fizer o bem a quem te fez mal, você vai colocar brasa viva na cabeça do teu adversário. Sabe, irmãos, Deus chamou um povo para ser curado.
Deus chamou um povo que a Bíblia diz que quando o Espírito Santo entra na vida dele, ele produz rios de água viva. A água que sai do coração do crente, que é produzido pelo Espírito Santo, ele sai produzindo vida, curando, restaurando, refazendo. Não é possível que a gente fique com o coração cheio de mágoa, produzindo morte. É preciso que a gente recomece. E nós vamos recomeçar primeiro com isso assim, olha, eu quero fazer bondade para quem me decepcionou. Segundo, eu quero honrar a quem e o que deve ser honrado. O Davi olhava para o passado, para a família de Saul, para a descendência de Saul, e ele parava um pouquinho para pensar, cara, eu não só tive problema naquela família não. Inclusive, um filho de Saul foi meu melhor amigo. Eu fiz aliança com ele, eu tive amizade com ele, ele me defendeu, ele lutou por mim, ele tinha esperança de que quando o pai dele morresse, eu assumiria o trono e ele ia trabalhar comigo, junto de mim, ia ser meu líder. A descendência do Saul não é esse problema todo não, porque eu olho para o passado e eu lembro de coisas, e eu lembro de fatos, e eu lembro de situações que fazem com que o meu coração fique cheio de alegria. E o texto diz que por amor de Jonatas, ele queria fazer bem à família de Saul. E aí a Bíblia diz assim, então mandou Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Ele era neto do rei, não tinha casa, não tinha terra, não tinha bens, aleijado, vivia escondido, mas o Davi queria honrar o Saul. Traz de volta, quando ele chega, o Davi olha para ele e fala, Mefibosete, filho de Jonatas. O Mefibosete se prostra diante do rei e ele deve pensar assim, estou morto, agora eu estou morto. Mas o Davi diz assim, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras. Sabe, irmãos, o Davi estava olhando para pensar que tinha coisas pelas quais ele tinha que agradecer também. Ele não só tinha coisa para negar, ele tinha coisa para agradecer. Jonatas tinha ajudado a vida dele, tinha abençoado a vida dele. Quando a gente se decepciona com alguém, é porque nós já o amamos, é porque nós já fomos amados. E quando a gente para e começa a pensar, a gente começa a pensar que já teve coisas boas, já teve tempos bons, já teve momentos bons que o nosso coração tem que aprender a honrar. O Davi não estava tratando só com o Jonatas ou com o filho dele, estava tratando com a descendência do Saul, mas ele não estava olhando só as coisas ruins na descendência, na vida do Saul, ele estava olhando coisas boas também. Olha para o teu coração. Quando Deus olhava para Israel, Israel às vezes estava numa tristeza, num pecado, mas a Bíblia diz que Deus olhava e dizia, lembrava que aquele povo era povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por causa do Abraão, do Isaac e do Jacó, Deus honrava aquele povo. Eu estou convidando o teu coração hoje a lembrar das coisas boas. Eu estou convidando o teu coração hoje a honrar as coisas boas. E para terminar, eu quero convidar o teu coração a tomar a decisão de fazer alguma coisa boa por quem te feriu. E eu estou pensando aqui que não é fácil isso. Mas eu não sou uma pessoa comum. Porque se eu fosse uma pessoa comum, eu poderia agir com maldade com algumas coisas que já aconteceram na minha vida. Mas o Espírito Santo de Deus está na minha vida e eu tenho que recomeçar todos os dias. Eu não posso ficar preso no passado, numa coisa negativa que me machucou. Eu preciso olhar para frente a partir do fato de que eu tenho o Espírito Santo de Deus. E há muita gente carregando carga.
Há muita gente olhando para dizer assim, mas uma vez você tentou me matar, outra vez você tentou me matar, outra vez você tentou me matar, aquela vez você mandou não sei quem, aquela vez você falou mal contra mim, eu estou preso nas histórias do passado. O Davi diz, não, eu não quero isso para a minha vida. Sabe, Mefibosete, eu quero te falar uma coisa, eu quero que você entenda o seguinte, tudo que era de Saul, não era só de Jonatas, tudo que era de Saul, eu te restituo, as terras, os bens, as coisas, e outra coisa, eu quero que você fique aqui em Jerusalém, e eu quero que você fique vivendo no palácio, e eu quero que você coma na mesa que eu comer todos os teus dias ou todos os meus dias. Você entende isso, amado? Que Deus nos desafia a fazer isso, a desejar a bondade, a honrar os tempos bons, as coisas boas, mas também a fazer algo pelo outro. Você sabe qual que é a história que melhor lembra isso para nós? O filho pródigo. Um dia ele decepcionou o pai e foi embora. E um dia ele precisou voltar, e o pai o recebeu e o restaurou à honra de filho. Você sabe quem que faz isso? Porque essa história é para lembrar o que Deus faz comigo e com você todos os dias. Nós decepcionamos, nós entristecemos, mas o Senhor nos ama e honra o fato de nós sermos de Jesus estar em nós, e Ele nos restaura para que nós sentemos à mesa com Ele para comer. Porque Deus fez isso conosco, porque Deus faz isso conosco, porque Deus nos restaurou a nova criatura, que o Senhor nos quer livres, que o Senhor nos quer curados, que o Senhor nos quer reiniciados, que o Senhor nos quer atuando de novo. E eu estou convidando o teu coração hoje, há alguém que você precisa desejar bondade, há alguém que você precisa recomeçar a tua vida, lembrando das coisas boas que já teve, há alguém que você precisa recomeçar a tua vida hoje, dizendo, eu quero fazer algum ato de bondade com a vida dela. Se alguém toma decisão, sabe por quê? Porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E os lavados e remidos pelo sangue de Jesus têm o seu coração curado. No dia daquela festa, aqueles índios se encontraram para o culto e a tensão bateu em todo mundo. E eles se olharam de longe. E eles se cumprimentaram num determinado momento, porque agora o sangue de Jesus já tinha coberto todas aquelas histórias do passado. E eles recomeçaram em Cristo. E esse é o convite ao meu coração, e esse é o convite ao teu coração nessa noite. Se há alguma coisa que precisa ser recomeçado agora, de alguma decepção que houve na sua vida, abra mão disso. E haja a partir do desejo da bondade, da honra e da decisão de fazer algo pelo outro, porque é isso que Deus está fazendo com a tua e com a minha vida todos os dias. Vamos orar? Gasta um tempo. Mesmo em casa, fecha os teus olhos, ora ao Senhor. Talvez você já tenha decepcionado muito alguém. Talvez alguém nesse instante esteja precisando fazer essa oração em relação a você. Mas talvez você precise fazer essa oração também em relação a alguém, para que o teu coração seja curado, porque o Espírito Santo tem interesse em filhos saudáveis, que precisam recomeçar todo dia, mesmo que tenham uma decepção no coração. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essas vidas diante do teu altar, a minha própria vida, para que nós continuemos sendo curados. Se há alguém que nós ferimos e decepcionamos profundamente, ajuda essa pessoa a nos perdoar, a nos restaurar.
Se há alguém que nós temos no coração uma dor, ajuda o nosso coração a ser curado, porque nós não queremos viver como feridos. E assim, Pai, que a graça do Senhor seja sobre nós. Que o Senhor esteja nos restaurando, que o Senhor esteja nos refazendo e que nós sejamos o povo perdoado que perdoa todos os dias e que tem a alegria de sentar na tua mesa, mesmo sendo um cão morto, como Mefibosete o disse. Que o Senhor tenha misericórdia. Amados, que a graça eterna de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.